segredo das pessoas que passam em medicina com muito menos tempo do que outras. Eu tenho alguns alunos, né, alguns mentorados que foram aprovados em medicina estudando 3 meses, 6 meses, que é algo assim irreal, pensando em um outro contexto, né, ao qual a gente tem hoje em dia aquele estudo que é massacrante, que suga a pessoa, que parece que você tem que estudar 4, 5 anos no cursinho. Essa é a realidade da maioria dos alunos, é a realidade que muitas pessoas enfrentam hoje, e eu, como médica, como mentora de alunos aprovados em medicina há mais de 7 anos, eu preciso te dizer hoje que isso é uma verdade, que esse não é o único caminho que existe para se passar em medicina, para você conseguir a tua aprovação. Na maioria das vezes você está em um contexto, em uma rotina, em uma realidade de estudos que não é a melhor para você, você ainda não encontrou o caminho próprio para você. E nesse vídeo, aqui nesse canal, eu falo sobre isso, eu falo sobre estudo, sobre rotina, sobre métodos, né? Meu nome é Rayane e eu tô aqui há 7 anos trabalhando com isso, vivendo na prática com os meus alunos. Eu sou a prova viva de que isso que eu tô dizendo para você é verdade. Eu fui aprovada com 16 anos na faculdade pública, na Estadual do Mato Grosso, né? Muito nova, eu sei, mas eu quero te dizer que isso não é um milagre, uma coisa assim, Albert Einstein, mas sim pilares que sustentam um estudo de qualidade, pilares que sustentam uma estratégia prática de estudo. Então, esse é um vídeo que é um compilado geral de aspectos que tornam um aluno ser aprovado com muito menos tempo, acelera, distorce o tempo. Eu gosto de usar esse termo. Ele distorce o tempo. Esses pilares, esses fatores, eles podem permitir com que você consiga conquistar o que você quiser na sua vida. Inclusive uma aprovação de medicina, que parece algo tão distante, né? Parece uma coisa assim, louca você ser aprovado em medicina com 3 meses de estudo, tendo 46 anos de idade, sendo enfermeira, sendo formada em letras, sendo mãe. Essa é a realidade de uma das minhas alunas que foi aprovada no ano passado, assim como eu tenho outros alunos também com uma história parecida como essa. Quero que você saiba, fique comigo até o final, que isso é verdade, é possível, não é coisa da sua cabeça, não é mentira. Então, assim, um dos primeiros pilares que é extremamente importante que você estabeleça é uma prova para você ter um norte. Quem estuda para tudo, estuda para nada ao mesmo tempo. Se você não tiver uma referência para você seguir, vai ser muito difícil. Ah, mas eu quero fazer várias provas. Você pode fazer várias provas porque é mais chances, mas esse não é o melhor caminho. Você tem que escolher dentro dessas suas possibilidades qual é o plano A, qual é aquele plano principal, qual é a primeira opção. Essa primeira opção vai nortear os seus estudos, porque quando você estuda para um vestibular, você estuda para os outros também, só que esse é o seu motor A. Essa é a sua prioridade. Então, supondo que a tua prioridade seja aí, como eu, a Universidade Estadual do Mato Grosso, a UNEMAT, que é uma prova de 35 questões e uma redação, uma prova curta, né, uma prova que é mais fácil, mas a gente está falando de uma prova super concorrida. Quanto mais fácil uma prova se torna, mais concorrida ela é, né? Então, a gente está falando de uma prova que você tem que gabaritar ali várias disciplinas, você tem que fazer em média 32 de 35 questões, né, para você ser classificada ali para a segunda chamada. Mas assim como todas as provas de medicina do Brasil, elas existem complexidade, seja na prova, seja na concorrência, seja no formato. Então, assim, pegue essa prova de referência. Se você tem ela já em mente, a partir disso, a primeira coisa que você tem que fazer, independente da sua idade, de qual época que você tá, quantos meses faltam para você estudar, primeira coisa é você realizar uma prova anterior desse vestibular que você vai fazer, dessa prova que você vai realizar. Esse norteador, essa sua prova inicial, ela vai te dar clareza de aonde você está hoje, para onde você tem que chegar. Então, esse aonde você tem que chegar é você estudar o edital da sua prova, você saber qual é a nota de corte, quantos pontos você tem que tirar, quantos que os alunos que passarem medicina nessa prova tiveram que fazer, qual foi a ordem, o que ele acertou, quantas questões ele errou, como que foi a redação. Então, isso aqui não adianta você não saber. Porque senão você não sabe para onde você tá indo, você tá indo para qualquer lugar, mas não tá indo para o seu motor A. Então, se você não sabe disso, você vai parar esse vídeo aqui. Essa é a sua missão de hoje, é estudar o edital da sua prova, é entender as análises de concorrência anterior, saber como é que foi, qual foi a nota de corte, de que jeito funcionou. Tendo isso em mente, sabendo aqui que você precisa acertar 32 de 35 questões, que a sua média mais ou menos de redação tem que ser 40 para cima, né, de pontuação, tendo em mente que você está aqui nesse local A e está indo para o motor
pro lado B aqui, né, pro ponto B, esse é o destino final, se eu tenho que acertar 32 e hoje na minha prova anterior eu acertei 25, 26, eu já sei a quantidade de questões que eu preciso evoluir dentro do prazo que eu vou estipular. Não é o prazo do mundo, não é o prazo das pessoas, não é o prazo do cursinho, do periquito, papagaio, do seu pai, da sua mãe, é o prazo que você vai colocar. É 6 meses? É 1 ano? É 3 meses? É 1 mês? Quanto tempo você quer para ser aprovado? E não quanto tempo as pessoas dizem que você precisa. Isso é balela. Você tem que colocar aquilo que você vai se dedicar. Se eu preciso passar em 3 meses, então eu vou estudar com a intencionalidade, com a energia, com a estratégia, com os materiais que me permitam ser aprovado em 3 meses. Percebe que quando começa aqui na tua cabeça, aí sim as coisas começam a funcionar e não o que os outros dizem, porque se você não coloca um tempo hábil para isso, tanto faz se vai ser 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, tanto faz, entende? Você que precisa definir quanto tempo você vai ser aprovado. Eu vou ser aprovado em 6 meses, então eu vou estudar tal qual alguém que precisa ser aprovado em 6 meses. O que falta para você ser aprovado em 6 meses? Se eu estou em 25 questões e eu preciso chegar em 32, eu já tenho o caminho, eu já sei quais são as questões. Além da quantidade que eu preciso aumentar, eu preciso entender nesse segundo passo quais são esses pontos, o que eu posso subir. Pensando em 6, 7 questões, aonde estão essas 6, 7 questões, esses 6, 7 erros que você precisa corrigir. Se você não sabe que você erra, você não sabe o que precisa ser consertado. Então a tua rotina de estudos está 100% centralizada naquilo que você já acerta. Então o que vai mudar você estudar aquilo que você já acerta? Vai te dar mais ponto? Vai te dar mais acerto? Vai te colocar em outro nível? Não! Você vai continuar acertando o que você acerta e errando o que você erra, porque você não sabe o que é, você não sabe qual é o tema, você não sabe qual é o assunto, não sabe como corrigir, não sabe como solucionar e segue tendo um cronograma de cursinho, segue tendo um cronograma da escola, que tá ali repetindo assuntos que você já vê há 2, 3 anos, que já gabarita, que já sabe de cor e salteado. Enquanto aquilo que você precisa, você não tem 1 hora do seu dia dedicado para isso. Então, esse terceiro ponto é ter muita clareza dos seus erros, é entender quais são essas 6 questões que você está errando, que você precisa melhorar, que você precisa garantir. Qual delas que vale a pena você dedicar o seu tempo de estudo, você dedicar as suas horas de teoria, você dedicar os seus materiais, você dedicar o seu tempo, a sua concentração. Quais delas vale a pena você só praticar exercícios, porque você já tem uma base bem fundamentada, mas precisa de volume, precisa de questões. E quais delas você já domina? Se você já domina, pra que você segue estudando isso? Entendeu? Então, assim, esse é um ponto importante de ser esclarecido, é um ponto importante de você ter norte e visão para os seus estudos, para sua rotina, né, de dia a dia ali. Então, esse é um ponto que ajuda muito os alunos a entenderem para onde seguir, para onde caminhar com seus estudos. Até aqui, já te deu algum insight, já te deu alguma visão sobre os seus estudos, algo que você tem que corrigir? Coloca aqui nos comentários quais são suas dúvidas, eu vou fazer um vídeo detalhando cada uma dessas abas, cada uma dessas partes. E aí, por fim, através disso que você vai montar a sua rotina de estudos. Com quantas horas você tem que estudar? 2 horas, 3 horas, 4 horas, 6 horas? Qual que é o tempo hábil que você tem? A partir disso, você vai construir ali esse ponto de estratégia, esse ponto de rotina, esse ponto de construção de estudos, traçando o que você precisa melhorar, o que falta e a sua disponibilidade de tempo. Com certeza, assim você vai ter uma rotina muito mais produtiva, muito mais prática. E é claro que dentro disso nós temos vários outros fatores, como qual é a metodologia que você vai utilizar, o que você tem que estudar, como que tem que ser essa sua rotina, como que você vai utilizar questões, simulados, prática, de qual maneira, como que eu corrijo os simulados, todos esses pontos eu vou trazer para vocês aqui no nosso canal do YouTube. Então já se inscreve, já segue a gente lá nas redes sociais, que eu vou estar olhando tudo, todos os comentários, trazendo para vocês aqui insights, tanto dos meus alunos, como que eu construo a jornada dos meus alunos, dos meus mentorados, para eles serem aprovados nesse tempo recorde, e também como foi a minha jornada, né, como é hoje, como eu estudo, como que eu pratico isso no meu dia a dia, e eu tenho certeza que isso vai mudar o seu ano de estudos. Um beijo e vejo você na próxima.